Vamos continuar a nossa viagem espacial? Eles perguntaram para mim, nossa, mas como que vai acontecer agora da minha vida? Eu falei, gente, não tem jeito. Depois que vocês entram na nave espacial, não tem como voltar atrás. Naturalmente, a vida de vocês já começou a mudar no dia que vocês entraram aqui. Não tem jeito. É só seguir. Tá? Vamos lá. Então, o que a gente chamava antigamente de alopécia androgenética, né? Na verdade, vocês vão ver que é o quê? Uma alteração na endocrinologia funcional. Né? Qualquer coisa do eixo bioquímico que mudou pode refletir nisso. Tá? Então, naquela época, lá, em 1997, né, eles viram como que surgiu essa história de alopécia androgenética, né? Que homens, teoricamente, né, pessoas que ao nascimento não apresentavam definição sexual, ou seja, síndrome de Turner, né, cujo cariótipo, teoricamente, era XY, mas se pareciam como XX, tinha a aparência de menina, mas era um menino, tá? Não desenvolvia aumento de próstata nem alopécia androgenética. Tá? Então, eles correlacionaram a enzima 5-alfa-redutase, né? Aquela raciocínio simplista, né? Que é a enzima responsável pela transformação da testosterona em DHT, né? Com o desenvolvimento de caracteres secundários masculinos. Tá? Só que, naquela época, aquilo que eu contei, né? Quando o pessoal das navegações de 1500 olhavam para a linha do universo, ali, do mar, e falavam, nós vamos cair no infinito. Né? O eixo neuroendócrino, na época, era isso aqui. Falava de modulação hormonal masculina, né, doutor Laí? Falava de testosterona, isso aqui que a gente aprendeu. Né? Então, que a única coisa que está desenvolvido no eixo hormonal masculino é a testosterona, e ela vai se transformar em DHT, pela 5-alfa-redutase, ou em estradiol-pera aromatase. Né? Então, se você quiser que não forme a DHT, e você quer que tenha testosterona, o que você tem que fazer? Bloqueia a 5-alfa-redutase. Pronto, resolveu o problema. Só que vocês vão ter na aula aqui que nunca você bloquear uma enzima, uma reação bioquímica a longo prazo leva a alguma coisa boa. Ninguém consegue segurar o leito de um rio. Aquilo que Deus criou, ninguém consegue mudar. Tá? E é o que eles estão fazendo, querendo mudar uma reação bioquímica enzimática. Bloqueou isso aqui. Pronto, resolvemos o problema da calvície. A gente bloqueia isso aqui, a testosterona para de virar DHT, o DHT que é do mal, a testosterona que é do bem, pronto, resolvemos o problema. Tá? Só que o que a gente descobriu ao longo do prazo? Isso aqui é uma menina, né, que ela tinha síndrome de Turner, tá vendo? 5-alfa-redutase, né? A deficiência de esteroides 5-alfa-redutase devido à mutação do gene em um paciente, uma adolescente com amenorreia primária. Tá? Então, essa correlação de testosterona DHT como alteração é o que ocasiona a produção de caracteres sexuais secundários, tá? Correlacionado com isso. Né? E aqui já cita o tratamento com HCG para normalizar essa alteração testosterona DHT. Tá? Eu utilizo muito isso. Você vai, como você usa finasterida, o que você usa para modular? HCG. Tá? É o outro uso, né, do HCG. Tá? Então, o que acontece numa situação dessa? A gente descobriu que o mundo é redondo, que o barco não cai no precipício, né? Que o eixo hormonal ele começa lá no hipotálamo, na hipófise, né? E ele vai descendo. Então, tem a relação da pregnenolona, progesterona, 17-hidroxipregnenolona, DEA, androstenediona, né? Hipotálamo, hipófise, tireoide, pâncreas, baço, fígado, né? Adrenais, para a próstata funcionar. Porque o que é mais vital? Funcionar o cérebro ou funcionar a próstata? Depende do ponto de vista, né, Tolém? Mas, teoricamente, é mais importante funcionar o cérebro. Né? Para o nosso corpo, ele acha isso. Então, se tiver alguma coisa bloqueada aqui em cima,
né? Se os castores fizeram uma barreira no rio aqui em cima, você concorda que vai faltar insumo para essa reação bioquímica acontecer aqui embaixo? O que acontece? Nos momentos de crise em que a suprarrenal ela tem que priorizar o quê? Cortisol em vez de produzir DEA, adrenalina em vez de produzir noradrenalina, né? Tem que bater o coração, respirar pulmão, em vez de fazer produção de hormônios sexuais, né? Isso daqui diminui, a androstenediona diminui, e aí, em momentos de crise, o que acontece? Diminui a produção de testosterona total. Uma testosterona total vira uma testosterona livre, mas vira 4 DHT, dihidrotestosterona. O que o corpo vai fazer? Vai fazer o que rende mais. É uma testosterona xing-ling? É, mas tudo bem, no momento de crise, a gente faz uma testosterona que é um DHT, que ela aumenta a gordura no fígado, causa aumento da próstata, cai cabelo, mas dá para quebrar o galho para outras funções. E aí, essa conversão, esse aumento da produção de testosterona em DHT, ela é ocasionada por isso. Não é porque antigamente achava que existia uma enzima louca, que era 5-alfa-redutase, que ela, do nada, começava a pegar a testosterona e transformar em DHT. Hoje a gente vê que não, né? Que existe uma causa para isso. Ou seja, a alopecia androgenética é um sintoma, né, de que alguma coisa está acontecendo no corpo, desde o hipotálamo até as gônadas, que pode estar levando o quê? Uma priorização dos hormônios vitais, né, em detrimento dos menos vitais, e, em consequência disso, em vez de produzir testosterona, produz DHT. Adianta consertar aqui, igual o doutor Leiva, enxugar gelo? Né? Quando você dá a finasterida para alguém, você está enxugando o gelo, você está bloqueando a produção de testosterona em DHT. É algo saudável isso? Não. Às vezes o paciente chega para mim usando 20 anos de finasterida, né? E, às vezes, a causa é uma tênia, uma parasitose intestinal. E quando o paciente está com parasitose intestinal, vai consumindo, né, os hormônios, as vitaminas, e leva uma fadiga adrenal, e aí para de produzir testosterona livre. Tá? Aqui, ó, perfil hormonal de homens com calvície precoce. Tá? Então, eles... Não adianta, que artigos científicos falando que não adianta só você olhar testosterona livre total e DHT. Olha que bonito, aqui está falando, ó, começa a ter que olhar progesterona, prolactina, TSH, SHBG, T3, T4, estradiol, FSH, LH. Não é só lá embaixo, qualquer coisa dessas, às vezes a alteração está aqui em cima. E aí, a consequência é a alteração hormonal lá embaixo. Tá? Ou seja, para a gente avaliar um paciente com padrão alopecia androgenética, você não tem que ficar olhando somente testosterona livre total e DHT. Você tem que avaliar o eixo neuroendócrino dele, porque, às vezes, se o paciente está com hipotiroidismo secundário, ele vai ter um aumento do DHT, mas a causa é o quê? É a enzima que ficou louca ou a conversão prioritária de T4 em T3 em detrimento da conversão de testosterona em DHT? É isso. Tá? Então, vocês têm que avaliar o paciente. Como você trata? Faz medicina. Começa a avaliar hipotálamo, hipófise, tireoide, suprarrenal. Tem que avaliar o paciente como todo. Pâncreas. Né? Tudo, está tudo relacionado. Tríades. Tiveram aula de tríades? Nós não tivemos. Vou dar um pouquinho de aula de tríades aqui. Né? Então, isso, o que acontece? Naquela época, a gente já sabia que ocorria não é uma queda de cabelo, é uma miniaturização do fio de cabelo. O cabelo vai ficando fininho, 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 fininho. Tá? Então, não é queda, é miniaturização. Por quê? Porque a nutrição, a oxigenação, a modulação hormonal não está dentro dos padrões para que cresça cabelo. Tá? Então, você tem o quê? Uma diminuição de quantidade, não de folículos, mas de fios por cada folículo. Né? Então, aqui, ó, um trabalho, tá, da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, comprovando que a alopecia é uma miniaturização de fios de cabelo. E a finasterida simplesmente é isso. Naquela época, a gente achava que era isso, que você tinha que inibir a 5-alfa-redutase
para bloquear, porque o corpo tinha surtado e tinha, do nada, começado a transformar testosterona em DHT. Então, a gente tinha que intervir aí e reduzir isso. E, na verdade, a gente descobre que, ao longo dos anos, quando surgiu, era lindo, maravilhoso, o efeito da finasterida ela ocorre no máximo em 12 meses, depois o que ela tinha que funcionar, ela já funcionou. Né? E a gente vê que os efeitos secundários do uso crônico da fenicerida são decorrentes disso, da cascata bioquímica decorrente disso. Você inibir uma enzima, uma reação bioquímica por longo prazo, leva a uma patologia. Então, as patologias, os efeitos colaterais do uso crônico da fenicerida são consequências dessas alterações metabólicas que ocasionam. Inclusive, aqui, ó, artigos, sequelas, efeitos sexuais permanentes. Tá? Por quê? Porque não foram tratados como alteração do eixo neuroendócrino. Às vezes, o bloqueio está lá no hipotálamo. Às vezes, ele está com o hipotireoidismo secundário. Às vezes, é uma fadiga de suprarrenal. E eles estão tratando isso aqui, desse jeito. Então, o sintoma, né, ele fica com depressão, com insônia, e aí leva a esse ciclo vicioso. Tá? É aquilo que eu falei, o efeito da finasterida, ela ocorre até 12 meses. Depois disso, ela entra num platô. O que resolveu até 12 meses, funcionou. O que não resolveu, então vocês podem perguntar para o paciente. Até para fazer um diagnóstico, de onde que está essa falha, esse bloqueio. Finasterida é igual dipirona. Abaixa a febre? Abaixa. Aqui, preço. Né? É um preço muito alto a ser pago. Né? Então, você tem que convencer o paciente, na primeira fase lá do tratamento, tirar. Se o paciente não quer, não adianta você ficar brigando com ele. Né? E também não faz prevenção de câncer de próstata. Pelo contrário, quando o paciente com finasterida, quando tem câncer de próstata, ele é muito mais maligno. Tem uns artigos aqui que mostram. Então, esse trabalho ficou escondido. Fizeram o trabalho achando que ia vender mais. Quando veio o resultado, eles esconderam por 10 anos dentro da gaveta. Até que foi obrigado a publicar. Por quê? Porque a testosterona ela protege do câncer de próstata. Né? Só que você continuamente vai fadigando o eixo, bloqueando essa enzima, só que a causa da diminuição da testosterona está lá em cima. Então, o fato de você bloquear uma enzima aqui embaixo, você não causa uma melhora da demanda dos precursores de testosterona. E o câncer vem pior ainda. Né? Então, isso que melhorou em 12 meses, melhorou, depois não tem efeito nenhum. Se não adianta aumentar a dose, se não teve resultado nenhum, não vai ter. Tá? E aqui, a longo prazo, né? Mesmo nesses estudos japoneses enormes que tem aqui, mesmo nos casos tratados, né? A longo prazo teve problema de impotência. No estudo querendo mostrar eficácia e segurança, mostrou-se negativo. Eles fizeram estudo para tentar proteger e mostrou que estava causando efeito sexual negativo. Tá? Ou seja, se vocês saírem daqui entendendo que finasterida não é remédio, né? É um paliativo, né? Aqui, efeitos sexuais persistentes e permanentes. Tá? Pode ser permanente. Tá? Hoje, doutor Leira, o que eu tenho, que eu consigo tirar o paciente da síndrome pós-finasterida é a associação de LDN, baixas doses de naltrexona, com HCG. E olha, vai que vai. Para ressuscitar. E agora a terapia celular, né? Para ressuscitar. Só porque, depressão e suicídio. Através de pacientes com... Então, preço muito alto a ser pago. Né? Se a gente puder usar outras coisas que não causam isso, né? Aumento do risco de câncer de próstata. Tá? Pior. Tá? Piora o risco de câncer. E a dudasterida? Não, mas tem um que é diferente. Que é mais novo. Mais novo, né? Na verdade, e pior. Mais novo e pior. Né? Se vocês forem ver, é novo, né? Ó, tá vendo? 2001. Que agora é 1 e 2, né? Ela inibe a 1 e 2, né? Ó, de 2001, dudasterida. Antiga, tá? Só que o problema é que ela bloqueia 5-redutase 1 e 2. Mesma coisa. Né? Não está tratando a causa. Né? Aqui, ó, pacientes com aldosterona, ou seja, existem outros hormônios
imbuídos na fisiopatologia da pseudo-alopécia androgenética, né? Ou seja, se vocês entenderem que quando chega um paciente com alopécia androgenética, entre aspas, para vocês têm que avaliar perfil hormonal do hipotálamo até gônadas. É um sintoma de fadiga do eixo neuroendócrino. Você usa saliva, né? Usa saliva, né? Tá? Então, você tem que avaliar daqui até aqui, porque o que pode estar fazendo bloquear aqui é uma coisa daqui até aqui. Tem que avaliar a tireoide, e ver como que está o sono, tireoide, pâncreas, se tiver com verme aqui. Já trabalhou tudo, porque vai aumentar o quê? Produção de globulinas transportadoras de hormônio, né? SHBG, que aí você gruda na testosterona e no estradiol e não sobra aqui para baixo. Entendeu? Verme causa queda de cabelo? Causa. Tá? Você pode usar. Então, o que eu uso, então, doutora? Que ele perguntou. Vamos usar fitoterápico. Qual que é a diferença de um remédio para um fitoterápico? Remédio, para você ser patenteado e uma indústria poder manipulá-lo, tem que ser uma molécula que não existe na natureza, tem que ser uma criação humana. Tá? O fitoterápico é uma molécula que existe na natureza, que ela vai modular a reação bioquímica. Ela vai equilibrar momentaneamente a reação bioquímica sem bloquear a reação enzimática. Então, o sal-palmeto é uma planta, tá, indígena que eles usavam há 500 anos, tá? Antiandrógeno, antiedematoso, afrodisíaca, antisseborreica, antiestrogênica, inibidora das células prostáticas, rejuvenescedora sexual. Pode estar usando sal-palmeto nesse paciente. Porque os estudos clínicos foram feitos naturalmente. Tem milhares de anos que tem, desde que o mundo é mundo, tem sal-palmeto. Então, o ser humano já entrou em contato com esses fitoterápicos e, com o passar dos anos, já foi definido, aquele é bom, aquele é veneno, aquele é bom. Já foi feito. Automaticamente, com o passar dos anos, esses estudos foram feitos. Porque o seu genoma está convivendo com isso, que é diferente de um produto feito em laboratório que o seu genoma não sabe o que é. Aqui são algumas opções de fitoterapia. A gente testa, tá? Tem testadores para isso, se ele vai ser um bom doador de neutrino ou não. É a mesma coisa. Então, eu posso usar sal-palmeto, posso usar crisina, né? Crisina também bloqueia 5-alfa-redutase, aromatase. A gente testa no paciente qual deles o corpo do paciente vai querer. Vocês vão ver que esse tipo de medicina o médico não manda nada. O médico e o paciente colaboram para uma meta igual que a saúde global do paciente. Então, vai perguntar para o corpo, é isso que você quer? É isso que você quer? Tríbulos. Tem pacientes que o tríbulos funciona muito bem. Tem paciente que a crisina funciona muito bem. É tudo droga bem moderna. Medicina chinesa, tá? 5.000 anos, 7.000 anos. Se uma droga dessa não teve efeito colateral em 7.000 anos, é porque está bom. Né? Não é uma droga de 10 anos. Né? E você usa o aurímetro para... Eu tenho testadores de tudo isso. Tenho testadores de tríbulos, de crisina, de finasterida, que sempre dá para provar para o paciente que ele é um... Eu falo que é igual ele estiver tomando água de radiador de carro. Mesma coisa, não é? Mesma coisa, tá? Então, isso aqui são doadores. Aí você testa deles a dose que você vai prescrever, qual fitoterápico que você vai usar, tá? De brinde ganha melhor, vigor físico, sexual, rim, bexiga, aparelho urinário, tá? Doenças sexuais, melhora tudo. Porque fitoquímico trabalha amplamente, diferente de um remédio. Olha aqui, óleo de coco. Tá? Você pode estar usando cúrcuma. Olha quanta opção. Precisa usar finasterida? Quantas propriedades benéficas tem o óleo de coco, a cúrcuma? Existe um estudo, saiu ontem, o senhor viu? Na Universidade de São Carlos, eles testaram uma mistura da cúrcuma com o álcool, a pinga, quando tem a reação do sol, tá? Em 4 horas mata toda a larva da dengue. Eu falei para ele. Não é? E se a luz, ele demora 12 horas, né, para fazer. A cúrcuma aqui, matando no dengue. Escuro 24. 24 horas, né? Aqui. A cúrcuma. Então, vocês viram que olha quanta coisa melhor do que usar finasterida. Ou seja, no caso da mulher, mesma coisa.
Eu não posso usar isso tudo? Não posso usar? Eu testo. Tem mulher que se dá super bem com Serenoa repens, tem mulher que se dá bem com tríbulos, com crisina, com coco, com cúrcuma. Vocês têm que testar qual que vai funcionar ou não. Então, mesma coisa, tem uma miniaturização sem queda, tá? A maioria dos casos que vem para mim de alopécia padrão androgenético feminino é o uso de pílula anticoncepcional. Mesma coisa, Deus não criou o hormônio para entrar pela boca, né? O fígado não foi preparado para tomar a pílula, não é verdade? Não existe uma via metabólica da circulação enterohepática para metabolizar um progestágeno sintético. Isso aí vai fazendo aumentar SHBG, CBG, TBG, e começa a grudar tudo no fígado. T4, T3, cortisol, progesterona, testosterona, estrógeno, ecedosa, tudo no sangue. Nossa, que lindo! Você não tem nada. Toma finasterida, que agora estão dando 5 miligramas para as mulheres, você viu? 5 miligramas, tá? Já não bastava 1 miligrama, agora aumentaram para 5, tá? 5 miligramas. Então, por quê? Porque não tem nada, né? Então, estão dando Eles faziam 5 miligramas para a próstata. Tá? Né? Agora estão dando 5 miligramas, tá? Então, nos últimos congressos dermatológicos, estão dando 5 miligramas. Você consegue ficar dentro da sala? Ai, eu nem vou mais. Tá? Senão arruma uma briga. Então, você entendeu o que acontece? Vocês têm que estar olhando isso, tá? A primeira coisa, eu tenho todas as pílulas para testar. E, às vezes, só de você trocar um método oral para parar de competir com a SHBG, com a CBG, com a TBG, colocar, mesmo que seja um progestágeno, mas um NuvaRing, um anel vaginal, que se a pessoa não quiser usar bidêntico, mas se ela quiser usar um adesivo, quiser usar um anel, só de não ser via oral, você já melhora, até você convencer a paciente disso, tá? Mesma coisa, pode ser sintoma de um hipotiroidismo, pode ser sintoma de uma alteração hepática, de uma fadiga de suprarrenal. Mesma coisa, é um sintoma clínico. E também com repercussões psicossomáticas. Todas as alterações, de acordo com o padrão da queda, o padrão psicológico, psiquiátrico correspondentes. Existem estudos para isso. E a síndrome pós-finasterida, você diagnostica com laboratorial, se fizer o sangue, está tudo normal, né? O Lemos sabe disso. Lemos. Se fizer tudo, você faz, a saliva está toda alterada e o sangue está normal. Como o médico não conhece a saliva, a maioria, acha que não tem problema nenhum. Aí o dia que você mostra para um exame de saliva de quem está tomando finasterida, ele fica horrorizado. Não é assim? Por quê? Porque muitas vezes a finasterida, a pílula, ela começa a trabalhar, auxiliar numa fadiga de adrenal para uma via indireta. Entendeu? Então, a queda de cabelo ela é um sintoma de uma fadiga de suprarrenal. A gente volta aqui, ó. O negócio está aqui. A fadiga de suprarrenal está aqui. Às vezes, você está mantendo essa suprarrenal repondo aqui. Então, você está dando a finasterida para bloquear aqui, para sobrar mais a testosterona, para poder auxiliar desse lado da suprarrenal. A pílula, a mesma coisa. Às vezes, o que está sustentando a fadiga de adrenal da paciente é a pílula. Por quê? Porque a suprarrenal vai fazer outras coisas. Vai fazer o cortisol, o DEA, e não precisa mais fazer progestágeno. Na verdade, a gente está dando progestágeno no paciente. Então, teoricamente, o corpo entende que dessa parte não precisa fazer. Na hora que você tira a pílula ou a finasterida e não trata a fadiga de adrenal, e aí que a pessoa entra numa síndrome de exaustão ou de síndrome pós-finasterida. Então, tem que fazer as duas coisas concomitantes. Por isso, você falou, o que é mais importante? Tem que fazer tudo junto. Todas as aulas daqui são importantes. O que vocês vão aprender é fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? E aqui, ó. Aqui a qualidade de vida. E aí essa parte que apareceu nesse artigo. Esse artigo aqui foi muito interessante na minha vida. Por isso que fazer aula é muito bom, né? Porque cada vez que você monta uma aula, você estuda. Né? Esse artigo, na hora que eu fui levantar, eles correlacionaram sintomas psíquicos e psicológicos e psiquiátricos de acordo com a área
em que estava localizada a queda. Eu falei, olha, que legal. Aí fui lá na medicina chinesa, e aí os mesmos dermátomos que fazem os pedaços do couro cabeludo têm correlação com os órgãos internos. Isso é embriologia, gente. Na hora que vai formar embriologicamente o feto, cada pedaço do couro cabeludo é um pedaço, ele reflete, entendeu? O funcionamento de cada órgão. E aí, esses sintomas, eu levantei, esmiucei esse artigo, os sintomas de cada localização eram o sintoma da fadiga daquele órgão. E daí surgiu, fui levantar, os japoneses já fazem isso só um pouquinho, né? Na craniopuntura, estava conversando com ela, isso aí já craniopuntura. Eles não tiveram... vocês vão ter aula disso, né? De acordo com a área, é outra dica. Estou dando ferramentas aqui. O paciente chegou. De acordo com a área onde tem a falha, vocês vão fazer o diagnóstico da que órgão-alvo. Por onde que eu começo a tratar? Lembra? Olha para a cara do paciente, você vai escolher na hora. Entendeu? Isso, no rosto e na cabeça. Porque aqui também, cada pedaço do nosso rosto, onde aparece uma mancha, se aparece aqui, é fígado. Se tem diminuição de sobrancelhas, é suprarrenal. Sinal de Hertog, né, doutor Laí? Tá? Hipotireoidismo. Perda de cílios, fadiga de adrenal. Bexiga, rim. Dermatologia é uma escanometria. Você faz uma tomografia de bater a cara no olho do paciente. Só, você já sabe qual órgão que é. É muito legal. Embriologia. O mesmo pedaço que formou o órgão, formou a mancha de pele do paciente, a queda de cabelo. Você já sabe qual órgão que está mais pior de ruim, que a gente chama, né? Se existia essa palavra, tá? Então, é exatamente isso. A área capilar afetada com a alteração metabólica dos órgãos e sistemas. Então, é outra ferramenta que nós vamos dar. Isso daqui, então, nada mais é do que craniopuntura japonesa, tá? De acordo com a área, é a área onde tem o quê? Diminuição de neutrinos, aumento de prótons, né? Carga parasitária. Então, o corpo faz o quê? Uma vasoconstrição nessa área, e aí é onde começa a ter a queda. Se o órgão, imagina, se o fígado está precisando de energia mitocondrial, as células irmãs dela que estão aqui vão começar a doar para elas aqui os átomos. E aí o sintoma começa aqui. Tá? Embriologicamente, neuroectoderme. Tá? Isso aqui está escrito há 5.000 anos atrás. Levítico, capítulo 13. Quando se pela cabeça do homem calvo é limpo, limpo está. Se pete pela parte frontal da cabeça é calvície. Olha, você vê de onde que vem o diagnóstico de calvície, né? Limpo estás, mas se há praga branca ou rosa na calva da frente, lepra é. Eles já faziam isso só faz pouquinho tempo, 5.000 anos atrás. Tá? Hipócrates. Não tinha tomografia, ressonância, e ele fazia propedêutica clínica, né? Que nem mais ensina. Vocês vão ter aula disso com o Dr. Laí, tá? Tudo na natureza é trino, né? Próton, nêutron, elétron. Dentro do próton, a gente tem os quarks. A estrutura mãe, que é a menor partícula cósmica, que é um quarks, ela é formato triangular. Tudo é trino. Pai, Filho, Espírito Santo. Os órgãos, eles funcionam em tríades. Ontem, hoje e amanhã. Doutor Laí vai falar 1000 exemplos. E os órgãos funcionam, ou seja, embriologicamente, a mesma célula embrionária que funcionou lá, foi um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Então, esses órgãos trabalham em sintonia, em harmonia. Uma nota musical, outra nota musical, um acorde. Tá? Então, não adianta, às vezes, o sintoma está aqui, mas a causa está aqui. Então, você tem que pensar nisso. Então, todas as vezes que você vê um paciente que tem uma queda de cabelo, uma rarefação nessa região aqui, ó, nessa região aqui, você vai pensar em tireoide, pâncreas e adrenal. Nunca mais vocês vão esquecer. Tireoide, pâncreas e adrenal. Tá? Aqui. Tá? Essa região aqui, ó. Por onde você vai começar a tratar esse paciente? O corpo dele já está falando.
Vocês entenderam? Tireoide, pâncreas, adrenal. Tá? Essa daqui, alopecia padrão androgenética, ela tinha a falha aqui. Começou onde que começou sua queda de cabelo? Ah, doutora, começou aqui primeiro, depois veio para frente. Aqui é TRID 5. Estrógeno, progesterona, testosterona. Mas quem que causou uma alteração lá de baixo? Ah, começou aqui, doutora. Ela tinha um hipotireoidismo. Tá? Ficou fácil, não ficou? Ó, tá? E tireoide, ela tinha uma alteração aqui. Adivinha onde que começou? Aqui. Tireoide. Tá? Essa paciente é diabética. Tá? Só que a causa do diabetes dela era hipotireoidismo. Nunca ninguém tinha feito exame de tireoide na mulher. Tá? Ela curou do diabetes tipo 1 dela. Porque ela tinha um hipotireoidismo. E como o pâncreas é amigo da tireoide, quando ela está com hipo, o que faz? Ele para de produzir, metabolizar glicose para ajudar a tireoide na função dela. E ela foi tratada do cabelo e da diabetes. Tá? Aqui tem todos os artigos científicos correlacionando isso. Depois vocês vão receber esse material. Tá? Suprarrenal, mesma coisa. Ela não crescia cabelo nessa faixa aqui de baixo. Ó. Tá? Essa região ofiásica. Isso aqui é suprarrenal. O paciente começa a falar, meu cabelo não cresce aqui. Aqui até cresce, mas aqui não cresce. Aqui suprarrenal. Mesma coisa. Tá? Então, por onde você vai começar? Por a área capilar, aonde o paciente se queixar que foi a primeira alteração. Essa menina chegou assim para mim. Ó. Tá? Não crescia mais o cabelo dela. Não crescia. Tá? Ninguém nunca tinha pensado que existia suprarrenal, que nem o doutor Lai fala, numa glândula que até há poucos anos atrás ninguém sabia que existia. Ela tinha uma fadiga adrenal, que bonitinho. Tá? A causa da fadiga adrenal era alimentação. Não, é que os endocrinologistas ainda não tratam porque não foi classificado como doença. Doença. Na verdade, então, na endocrinologia, fadiga adrenal não existe. Isso é invenção de gente. Tá? Ó, quando eu vou nos congressos lá na Europa, o que eles ensinam lá, a média para chegar aqui, para ser aceito nas universidades, é de 20 a 40 anos. Estou falando besteira, doutora? Não. Tá? Para começar a ser ensinado, que eu tive no congresso em outubro, lá em Sevilha, daqui 20 a 40 anos começa a ser ensinado nas universidades. E o doutor Lai consegue trazer o que ele foi lá para Baden-Baden em outubro para vocês. Né? Esse é o grande diferencial nosso. Tá? Mesma coisa, ó, fadiga adrenal, tá? No paciente, fadiga adrenal. Agora vocês já aprenderam, né? Ó, começa a não crescer, você já começa. Tireoide, pâncreas, adrenal. Então, da tríade, qual que é a pior? Você vai na onde começou a falha do cabelo. E esse vai ser o pior. Tríade 2, fígado, linfático, rins. Tá? Aonde que você vai ver isso? Aqui, ó, as entradas. Quantas pessoas falaram que começou pelas entradas? Não é? As minhas entradas aumentaram. Aqui, ó. Tudo os artigos científicos correlacionados. Tá? Isso aqui você vai pensar, ó. Fígado, linfático, rins. Primeira coisa, está com entrada, intestino, desbiose. Diagnóstico de desbiose. Aí você vai lá com o aurímetro e vai testar se é intestino grosso, delgado ou reto. Se é só lactobacillus ou se é o bifidum bacterium que você vai ter que dar. Olha que fácil. Você trata uma calvície com lactobacillus, o tratamento mais caro do planeta Terra. Né, Arabella? Mas trata. Tá? Isso aqui é uma alopecia cicatricial. Adivinha o que a paciente tinha aqui? Tinha uma neurotoxoplasmose no fígado. Ela tinha cérebro, fígado. Tá? Aí tratou. Tá? Então, ó, fígado. Tá? Fígado, linfático, que pela medicina chinesa é tudo a mesma coisa. Né? Fígado, linfático, rins. Oi? Não. Intestino é essa região lateral, e conforme vai se progredindo para a região posterior, fígado, linfático, rins. Começa com o fígado, com o intestino, fígado, linfático. Tá? Tá? É que a gente estuda isso separado, mas dentro da nossa medicina
é separado. Agora, rim e linfático, na medicina chinesa, é a mesma coisa. Porque são os órgãos excretores. Excretores. Excreção, tá? vai tudo junto. Todos juntos. Tá? Então, tá relacionado. Então, vocês olharam as entradas, você vai pesquisar o quê? Se o paciente tem verme, você vai usar os testadores parasitários para ver se o paciente não está com verme. Porque, às vezes, isso aqui é verme. O paciente está tomando 20 anos finasterida e é verme. Tá? Vocês não sabem quantos casos eu pego assim. Tá? Fígado, linfático, rins. Ó. Mesma coisa. Tá? E, normalmente, quando é fígado, é mais do lado direito do que do lado esquerdo. Porque onde fica o fígado? Tá? Então, tá lá no fígado. Você vai ter. Quando é intestino, você vai ter simetria. Quando é mais o fígado, você tem mais o lado direito que o lado esquerdo. Tá? Fica fácil agora, hein? Fácil. Tá? Ganharam pelo menos na teoria, né? Não, mas isso é prática. Depois eles vão receber a aula lá, coloca lá, imprime, fica colando no paciente. O maior laboratório de vocês é o consultório de vocês. Aí vocês ficam lá, tá? Cérebro, intestino, sistema imunológico. Tá? Então, onde a gente vai ver isso aqui? Vai ver nessa área frontal aqui, que é o que o Dr. Lair fala. Você lembra que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro? É a mesma coisa. Eles estão juntos ali. Tá? E é o maior órgão imunológico do corpo, né? Que é o intestino. Então, o Dr. Lei vai falar na aula de glúten que um dos diagnósticos patognomônicos de paciente celíaco é a implantação da linha capilar mais para trás. Né? Aí você vai lembrar. Essa implantação da linha capilar toda, não só aqui as entradas. Vocês viram a diferença, né? As entradas, você vai pensar, né, em fígado, linfático, rim. Você pegou toda essa coroa, você vai pensar no cérebro, intestino. Tá? Glúten, lactose, intolerância alimentar. Paciente só com rarefação capilar nessa região aqui. Tá? Ele é um celíaco, ele não sabia que ele era celíaco, esse menino. Tomando finasterida. Nunca vi finasterida tratar doença celíaca, mas tudo bem. Tá? Essa também, celíaca. Tá? E como é celíaco e estava comendo glúten, tinha parasitose intestinal, porque a própria flora vira patogênica. Então, todo mundo come giardia todo dia, só que tem que ter um meio favorável para elas permanecer lá dentro. Então, eles tinham parasitose intestinal. Tá? Mesma coisa. Ó. Então, senhorinha, tá? Com essa rarefação difusa, não dorme direito, né? Pode ter metal pesado, né? O intestino não funciona, aquela barriguinha. Vocês vão pensar. Digestivo cerebral. Digestivo cerebral, que linda. Tá? Uma dentista que ela tinha um monte. Todas as amálgamas que ela removeu na vida dela, adivinham onde foram parar? No lobo frontal dela. Tinha uma intoxicação por metal pesado, de respirar amálgama dentária, todas bloqueando os receptores a nível de lobo frontal. Aí imagina, se o lobo frontal estava com hipóxia, por causa que os metais estavam entupindo os receptores, funcionando como disruptor endócrino, imagina se ia sobrar oxigênio para nutrir os fizinhos acima do cérebro. Entenderam o raciocínio? Então, ela tinha metal pesado. Dentista, inalando amálgama. 60, 90 dias. Normalmente, retorno de paciente meu é 60, 90. Como ela é de Belém do Pará, eu deixo intervalo maior. Mas a consulta-retorno, todos que vocês estão vendo aqui, a consulta-retorno. Tá? A maioria deles, o tempo de consulta-retorno que varia. Tá? Que é isso que eu acho que é a grande sacada, fazer mais com menos. Fazer crescer cabelo, eu comecei a fazer em 97, só que demorou 3 anos para fazer crescer cabelo. Entendeu? Agora, isso é legal, você fazer rápido. Cardiopulmonar, isso aqui é precioso. Tá? Então, é um sinal propedêutico que o paciente chegou aqui, desse jeito, você já vai correr, pedir homocisteína, PCR, vai pedir SOGE, né? Suboxidação, submetilação, oxidação, glicação, inflamação, porque esse cara é um candidato a sofrer um infarto fulminante dentro do teu consultório. Isso aqui, ó, esse padrão em C. Tá? Esse padrão em C. Aqui, ó. Tá?
Ele tem essa rarefação, a linha de implantação parece um C. Parece, por quê? Porque uma tríade, ela é complementar à outra. Vocês vão aprender isso. Imagina uma pirâmide. Se chegou nessa tríade, as outras já estão comprometidas. Então, vocês vão começar a sentir uma somatória de imagens. Vocês entenderam? É uma progressão, tá? Se a pessoa está com a tríade 1 comprometida, tudo bem. Se já passou para a tríade 2, a 1 já está comprometida. Imagina que as tríades são exércitos, que elas estão ali, na tua frente, para te defender. A primeira linha de batalha vem. Aí depois vem a tríade 2, segunda linha de batalha. Tríade 3, terceira linha de batalha. Entendeu? Por isso que vocês não estão entendendo, parece com a outra. É uma outra piorada, entendeu? Já comprometeu os outros órgãos e chegou nesses. Começa com a tríade 1 para chegar na tríade 5. Ou seja, se eu pego uma paciente com alopécia padrão androgenético feminino, eu já sei que a tríade 5 ela já está com tríade 1, 2, 3, 4, 5, tudo comprometido. A tríade 1 é a porta de entrada das doenças. Então, para você adoecer para frente, se a paciente chegou doente no seu consultório, a tríade 1 já está comprometida. Mesmo que a doença não tenha nada a ver, não pareça ter a ver com pâncreas, com a tireoide, com a adrenal. Mas tem por ali que entrou a doença. É onde entrou. A doença entra pela tríade 1. Entendeu? É a porta da carga parasitária, está lá. Às vezes a manifestação clínica está em outro órgão, está no cabelo. Não tem sintoma de diabetes, não tem sintoma de pâncreas, mas você tem é a via de acesso dessa via, tá? Dessa via metabólica. Então, quando você vai ver isso aqui é uma tríade 3 piorada, não é? Não está pior que a do fígado, linfático, rins? Está pior. Então, uma progressão maior, já formou um C. Só palpa aqui atrás. Tá? Então, você vai pensar em detecção precoce de doença cardiovascular. Tá? Vai procurar isso aqui, ó. Tá? Ele também tem um comprometimento hepático? Também. Também deve ter um hipotiroidismo? Também. Tá? Então, você tem que trabalhar nisso, só que você tem que começar a atentar para esses órgãos mais vitais. Tá? Aqui, a associação da alopecia androgenética com síndrome metabólica. Tá? Ou seja, não existe alopecia androgenética, né? E a tríade 5, estrógeno, progesterona. Ou seja, para alterar aqui embaixo, já tudo está alterado. Todo o eixo neuroendócrino está alterado. Só que em 1997, quando lançou finasterida, achava que era só tratar aqui. Vocês entenderam? Então, se o paciente chegar aqui, ó, com essa linha média aqui, ó, alterada, ixi, modulação hormonal da primeira aula até o 18º módulo. Vocês entenderam? Adianta dar pílula anticoncepcional para tratar? Adianta dar finasterida? Não adianta. Você entendeu? Já passou a tríade 1, já passou a tríade 2, tríade 3, tríade 4. Só que você vê que compromete um pouco menos o cérebro, compromete um pouco menos... O foco pegou mais no eixo hormonal. Tá? Vocês entenderam? Mesma coisa. Ó, já tem comprometimento de tireoide, só que ela está na linha média. Está na linha média. Então, onde pega mais? Eixo hormonal. Mas você já vai pensar que a causa disso está na tireoide. Não adianta dar finasterida e não modular a tireoide dele? Não. Tá a dica de onde você começa a abordar. Tá fácil, tá? A síndrome pós-finasterida, que a gente já falou, né, doutor Lei? Isso você não vai encontrar em nenhum outro lugar no Brasil, tá? Quero que você saiba disso. Essa conversa é aqui. Porque você conversa com um dermatologista normal, uma pessoa que estuda tricologia aí, normal, não tem nada dessa conversa, não. Vocês não vão entender o que você está falando. Exatamente isso aqui, ó. Se olhar a mesma coisa sobre outro ponto de vista. Se tem algum problema que até hoje ninguém conseguiu solucionar, é porque todo mundo pensa igual. Vira de ponta cabeça, igual fizeram com o mapa do mundo, né, doutor Laí? Foi aí que a Rússia e os Estados Unidos eles conseguiram ver que eles eram muito próximos. E acabou a Guerra Fria.
Porque quando alguém olhou um mapa por cima e viu que eles estavam em territórios muito próximos, falou, opa, é melhor a gente parar, que senão vai acabar o mundo. É só você olhar o mesmo problema sobre outro ponto de vista e você consegue achar a solução. Vocês entenderam? Quando a gente foi ensinado a pescar, a fazer diagnóstico, tá? Como que japonês fala? O japonês fala que a gente fica procurando tubarão. Que a gente fica pescando peixe num rio com rede, com malha grossa para tubarão. E a gente joga a rede e não pega tubarão nenhum. Então, o paciente não tem nada. Se não saiu no exame de sangue, o paciente não tem nada. Não é assim que é o nosso... É psicológico, manda para o psiquiatra. Não é assim? Vai fazer terapia. Tá? Ou seja, às vezes, o fator causal não precisa ser um tubarão. Pode ser um peixinho. Só que um peixinho cronicamente no teu corpo, cutucando lá, consumindo seus átomos, faz muito mais estrago, às vezes, que um peixe-boi. O peixe-boi é grande, não é grande? Mas é bonzinho. Não precisa ter nada com ele. Né? Agora, uma piranha assim faz muito mais estrago que um peixe-boi. Então, toda a nossa medicina é focada com exames diagnósticos para pegar peixe-boi, para pegar tubarão. E qual que é a diferença, então, dos exames biofísicos para os exames bioquímicos? Exatamente isso. Eu costumo falar para os meus pacientes. Imagina que você está vindo para cá, para a minha clínica, no teu carro, e o seu carro começa a falhar. Aí você para o carro rápido, liga lá para o seu mecânico e fala, olha, meu carro está falhando, o que pode ser? Hoje todo mundo tem WhatsApp, né? Fala, abre a tampa do motor do carro, tira uma foto no WhatsApp, manda para mim que eu já te falo o que o seu carro tem. Não é assim os nossos exames hoje? Raio-X, ultrassom, tomografia. Ele só vai fazer diagnóstico do que aconteceu com o motor do carro se o motor explodiu. Agora, ele consegue fazer diagnóstico do funcionamento do motor do carro tirando uma foto do motor do carro e mandando pelo WhatsApp? Não. Tá? Essa é a comparação dos nossos exames biofísicos, bioquímicos, que a gente usa hoje, tomografia, exame de sangue, não é? Dos exames biofísicos. Tá? Você começa a ver a nível atômico, a nível de funcionamento atômico. Tá? Porque se isso aqui não estiver funcionando, os átomos não estiverem funcionando, os prótons, os nêutrons não estiverem em batimento de fase, nada mais funciona. Você pode ter o melhor motor do teu carro, se tiver gasolina, já era. Tá? Então, com a biofísica, a gente consegue resolver problemas médicos anteriormente insolúveis. Vocês vão sair daqui tratando desde o encravado até câncer. Não vão ter que procurar, gente. Vai vir até vocês. Porque a gente fala que Deus, o cosmos, manda a cruz que cada um pode carregar. E se for chegar para vocês, vocês vão ser capazes de tratar. Que nem a doutora Kátia falou aquela vez, que o doutor Pioli presenteou-a com uma doença de Lyme, um menino de 18 anos cadeirante. E ela falou, meu Deus, mas se chegou até as mãos dela, ela vai tratar. E o menino está aí, tratado. Vai começar a surgir casos de câncer no seu tratamento, na sua clínica, e você vai tratar. Através disso, não com a medicina convencional. Nossa, mas eu sou patologista, vou tratar câncer. Vai tratar câncer. A gente vai analisar o padrão vibracional atômico do paciente como marcador de saúde e doença. Ou seja, se o átomo dele está em funcionamento, os prótons, os nêutrons estão em chama de batimento de fase, né? Aquele tic-tac do reloginho. O relojoeiro, ele pega o seu relógio, olha, não está funcionando. Ele vai lá e escuta o batimento de fase do teu relógio. Ah, eu já sei o que ele tem. Vai lá, aperta um parafuso e te devolve. É o que nós vamos virar, relojoeiros. Nós vamos acertar os prótons, os nêutrons, os elétrons dos nossos átomos e vai fazer uma reação atômica e tudo vai se consertar. Tá? E a gente vai começar a falar em frequência. É isso que a gente... Dá mais uns 10 minutinhos, Tolei? Tá, o que você pretende? Você vai fazer um terceiro bloco ou não? Vou fazer um terceiro bloco. Essa é a finalização. Tá? Então, a gente vai começar a falar de frequência, de batimento. Quem fez o curso aqui, por isso que eu estou falando, não tem como a gente receber um colega no consultório para fazer o estágio, que o doutor Laí Ribeiro falou, que não tenha um aurímetro. Porque vai fazer o quê lá? Não
tem o que fazer no consultório, a gente usa isso para tudo. Não vai entender neuroacústica, não vai entender fototerapia, eu trabalho com fototerapia, com laser, com terapias bioxigenativas, não tem como entender o que eu estou fazendo, né? Então, a gente vai entender isso. O que é doença? É isso. Quando você cria o quê? Uma carga parasitária que faz o seu átomo bater num mecanismo diferente do universo. O universo quer spins isotrópicos de simetria global. O universo gira numa frequência. E a gente tem que fazer parte dessa música do universo. Uma sintonia. Né? Um é um violão, um é um acordeão, um é um piano, uma flauta. De repente, nós estamos dentro dessa orquestra e um de nós entra um chumbo, um mercúrio, um verme, uma alteração, e nós começamos a desafinar. Nós perdemos a sintonia. O que o universo faz com a gente? Coloca para... peraí, deixa eu continuar a minha orquestra, isso aqui vai parar de viver. Os pacientes que estão doentes, eles pararam de viver, de ter relação parou a vida profissional, sentimental, espiritual, financeira. Quando você coloca isso em harmonia, tudo isso volta. É uma consequência disso. Tem que pesquisar cargas parasitárias. Adianta fazer exame de sangue, tomografia, raio-x, ressonância? Não. A gente vai pegar na parte antimatéria. Tá? Aí vocês vão entender que isso aqui não é voodoo. Né? Eu antigamente olhava isso aqui com 30 pés atrás. Hoje eu entendo que nós temos um corpo, mente, alma e espírito. Então, vocês têm que trabalhar nos 4 elementos, tá? Que é na medicina chinesa, eles trabalham. O que é o corpo? É a matéria. Se tem chumbo, magnésio, níquel, cobre. Porque um instrumento musical não funciona sem uma corda. Então, você tem que dar a matéria. Tá? A mente é o estímulo neuroendócrino. Por isso que a gente bate o coração, tem eletroencefalograma, eletrocardiograma, os neurônios faltico fala com teco. Se a pessoa tiver um problema de bowling ball síndrome, que o doutor daí vai dar aula, que tem o esfenoide sai do lugar na hora do trabalho de parto. Já dei. Primeira aula. Isso, um bowling ball síndrome. Vocês vão ver um caso aqui de bowling ball síndrome, que o esfenoide saiu do lugar no trabalho de parto ou num acidente. Como que o tico vai falar com o teco? Como que os estímulos do eletroencefalograma vão passar pelo foramen magno, vão passar pela coluna, para os nervos e vai voltar 10 vezes por minuto? Não dá. Então, ele está com, às vezes, o corpo íntegro, mas, entendeu? O corpo, a mente dele não funciona. O corpo é um, a mente é outra. Você tem que acertar. Né? A alma tem a ver com os elétrons. Né? Todo mundo tem alma. Gente, cachorro, bicho. Tanto que se vê aura de folha. Né? E espírito é essa parte aqui que todos nós temos que desenvolver. Tá? Que a única diferença entre o ser humano e o bicho é o espírito. A gente tem a consciência do eu. Pergunta para o cachorro se ele sabe quem é ele. Não sabe. A consciência do eu. Tá? O que diferencia alma e espírito, a gente do cão, que na Bíblia fala que é o sopro de Deus, o único que tem o sopro de Deus é o ser humano, é o quê? É a consciência do eu, consciência verbal e consciência não verbal. Você saber que é a consciência verbal. Eu posso, eu devo, é certo, tenho vontade de matar ele, mas não é certo. Isso é consciência verbal. O que é consciência não verbal? É instinto animal. Vai lá, estou nem aí, que mata, vamos matar, que se exploda. Se a pessoa está contaminada com metal pesado, ela consegue ter consciência não verbal? Ai, será que é certo matar? Não, vira um Assassin's Creed. Sai matando todo mundo por causa de intoxicação por metal pesado. Porque ele perde a consciência verbal, a consciência do eu, o que é certo e o que é errado. Então, vocês vão mexer nisso tudo no paciente, corpo, mente, alma e espírito. Quais são as ferramentas? O curso, ferramentas para trabalhar essas outras áreas, o doutor Lei dá no curso Sintonia. Para vocês aprenderem, porque vocês estão mexendo com isso do paciente, e se vocês não vão estar blindados, eles começam a fazer isso, e você fica de cama. Estou falando porque eu passei por isso. Todos vocês vão começar a se questionar, puxa, mas eu estou fazendo bem, estou ajudando os outros, chego em casa, estou de cama. Porque vocês têm que aprender a se blindar.
para você ser doadores de neutrinos para os pacientes sem que eles suguem os seus neutrinos. Entendeu? E é isso que a gente vai fazer. Olha quanta coisa pode interferir no nosso corpo. Metais tóxicos, isso é tudo no corpo material nosso, né? Na matéria, parasita, intolerância, radiação, medicamentos. Se você está com essa carga parasitária maior, você não consegue trabalhar as outras áreas. E aí, onde você dosa no aurímetro, está faltando, tem que doar. Porque está muito na matéria, está faltando na outra parte. E é isso que você dosa. Por que o aurímetro penetra aqui? Porque está excesso de chumbo, mercúrio, alumínio em algum órgão, e aí naquele órgão está precisando doar elétrons porque está faltando. Ah, agora entendi. Simples, física. Né? Então, a gente tem que avaliar isso aqui. Não adianta pedir exame de sangue. Quanto tempo demora o metal pesado circulando na corrente sanguínea? 4, 6 horas. O do cabelo demora $2.900, demora 60. Deixei de fazer faz tempo exame de cabelo. Até pedir, voltar. Então, quando você usa biorressonância, você consegue entender isso, que toda enfermidade possui uma frequência, uma combinação de frequências característica. Ou seja, nós somos uma sintonia, uma sinfonia, e, de repente, um pedaço do seu corpo começa a tocar rock and roll. Entra em desarmonia. Aí, num primeiro momento, o que seu corpo faz para tentar se defender? Ele tenta aumentar a frequência, desgastando outros órgãos para tentar abafar aquele som. É a fase de reação. Chega uma hora que não dá, que ele começa a fadigar. E aí, naquele momento, é que o rock and roll domina a sinfonia. É assim que a gente trabalha. Então, a gente vai avaliar as frequências das relações dermatológicas e correlacionar com isso, né? Existem esses movimentos atômicos de ressonância, e quando a gente trabalha com aurímetro, a gente trabalha com Tesla. Não dá para escutar, né? É ultrassônico, né? Vocês tiveram bastante isso, então é uma ferramenta hoje que é simples, rápida, barata, indolor, e vai conseguir fazer vocês tratarem o paciente numa fase pré-sintoma e tratar a causa. E a fotografia de Kirley, né, que nada mais é que ela consegue fotografar isso. Ai, não, isso é voodoo. Não, ela está fotografando batimento de fase e emissão de elétrons, física. Isso aqui é um biofísico que inventou. Então, o que vocês, na prática, agora, resultado, como que eu vou trabalhar? Façam história clínica do seu paciente. Tá? Eu lembro que a gente fez Santa Casa, a gente morria de raiva de ter que ir lá no pronto-socorro, né, no primeiro ano, ficar sentado tirando história clínica para o residente. Falar, nossa, mão de obra barata. Com a história clínica, eu começo a perguntar do paciente da vida intrauterina. Que profissão que era a mãe na época que ele estava dentro da barriga? Porque se a mãe trabalhava numa lavoura e ficava respirando agrotóxico, essa criança nasceu com metal pesado intrauterino. Ela não tinha nem suprarrenal para se defender. E o corpo dela já aceitava isso como algo natural, não tem nem defesa.